Posso falar para o Luciano? Boa tarde. Queria começar agradecendo mais uma vez o convite do Nacif por esse fórum tão importante. Tive a oportunidade de participar no passado de um fórum com um recorte um pouco semelhante, mas que se mostra sempre muito instigador e alinhavador de ideias e de costuras que se desdobram depois. Eu acho que com esse poder de indução que ele tem e de provocação, ele acaba contribuindo muito para avançar o debate, seja do tema que for. Então, fico muito agradecida do convite e também de ter dado essa oportunidade de dar essa luz para o tema da economia criativa, economia da cultura, dentro desse fórum mais amplo do financiamento e do desenvolvimento do setor de TI, das empresas nascentes no Brasil. Eu tenho um roteiro que é razoavelmente extenso, mas que eu vou passar algumas partes mais rápido, dado assim o ritmo, o andamento que eu observei aqui nas discussões, e tentar me aprofundar nos temas que eu entendo que sejam de maior interesse. Primeiro, um pequeno highlight sobre o próprio BNDES, depois falar um pouco do conceito de economia criativa, a nossa atuação, na questão da atuação do BNDES, minha intenção é aprofundar um pouco no audiovisual, que é o segmento que a gente tem uma experiência maior, e dar um highlight ali nos jogos eletrônicos, que tem novidades. Enfim, e pensar um pouco juntos aqui sobre que outras coisas nós poderíamos fazer juntos pelo setor. O BNDES é um banco de desenvolvimento ligado ao governo federal, criado na década de 50. Então, é uma empresa, né, pertencente 100% ao governo federal, que tem essa função de ser a principal fonte de financiamento de longo prazo para o setor produtivo brasileiro. Isso, ao longo dessas décadas, isso significou coisas diferentes, né? No primeiro momento, o foco era promover a industrialização do Brasil, deixar de ser um país agrícola para se tornar um país industrial. E hoje em dia esses temas se sofisticam, né? E vem se ampliando para outros setores da economia. E hoje existe realmente essa premissa de se apoiar setores mais dinâmicos e termos um foco aí vamos dizer, na próxima geração do desenvolvimento brasileiro. E o BNDES vem se adaptando com os seus instrumentos, né, que pela característica dos grandes projetos pesados que eram financiados na época da sua criação, nas décadas de 50, 60 e 70, hoje existe a necessidade de ter instrumentos financeiros diferenciados, porque as empresas muitas vezes são de menor porte, são empresas em setores intangíveis, e é um pouco essa contribuição que eu vou trazer aqui com o que a gente fez nesse segmento da economia criativa, com empresas que têm exatamente essa característica, empresas de menor porte, de setores um pouco desconhecidos, sem fábricas, sem ativos tangíveis, mas com muitos méritos para serem apoiadas. Os grandes números do BNDES, tivemos um volume de desembolso no passado de 160 bilhões, 1 milhão de operações. Em termos de número de operações, o carro-chefe são as pequenas e médias. Em termos de valor, existe uma divisão entre os três portes. O BNDES procura trabalhar para atender as empresas de menor porte com instrumentos indiretos, que eu vou mostrar daqui a pouco. O BNDES é um banco sem agências, né? Tem um escritório central no Rio de Janeiro, desde a época que o Rio de Janeiro era a capital, e alguns escritórios de representação. Atualmente abriu mais um escritório em Belém, e temos uma subsidiária em Londres e um escritório em Montevidéu para promover a integração com a América Latina. Aproveito já para fazer um gancho, né, derivado aí de algumas falas daqui na hora do almoço. Esse escritório no Montevidéu, o objetivo dele é promover essa cooperação e integração com a América Latina. Eu acho que concordo que o Brasil, em vários segmentos, e tem um deles, poderia estar focando nos países mais de terceiro mundo, nos seus vizinhos, para criar massa crítica, escala, uma plataforma mundial, e aproveitando aquela expertise que a gente
tem muitas vezes em diversos segmentos, como doenças tropicais e diversos outros exemplos possíveis. Esse escritório já existe há cerca de 5 anos e eu acho que ele é um instrumento que pode ser bem sendo e pode ser muito bem utilizado para ajudar nessa intenção. Eu já tive a oportunidade de participar de uma missão de trabalho nos setores, né, com os quais eu trabalho, e a gente tem trabalhado isso também em outros setores dentro do BNDES. Bom, dito isso, quer dizer, o BNDES ele tem uma estrutura enxuta, dado o tamanho do volume de operações que tem que ser feitas ao longo do Brasil, e por esse motivo as operações são feitas de duas formas, ou de forma direta, com o BNDES, ou por meio de repasses de recursos do BNDES para bancos privados ou agências de fomento estaduais ou regionais. Mais ou menos metade da atuação de cada forma. Em termos de funding, né, o instrumento principal que o BNDES tem a dispor ainda é o crédito de longo prazo, que é o instrumento principal para os grandes projetos mais pesados, mas nós temos também aporte de capital, e um pedaço pequeno, mas de grants, recursos não reembolsáveis, que eu vou falar um pouco adiante. Outra forma de atender o setor de micro, pequenas e médias empresas é o cartão BNDES. Eu não vou ter muito tempo para explicar, mas ele funciona como um cartão de crédito da micro, pequena e média empresa. Ela pode adquirir uma gama de equipamentos, bens e hoje em dia até alguns serviços especializados para a sua empresa. É um cartão com condição financeira bastante favorável, na faixa de 1% ao mês de juros, e é um crédito rotativo. Tem tido uma utilização crescente por todos os setores da economia. Outro programa novo que o BNDES criou é Micro e Média Inovadora. A empresa tem que atender alguns requisitos para ser considerada inovadora, e ela tem aí uma forma mais direta e automática de receber o recurso. No braço de equity, né, de aporte de capital que eu mencionei, o BNDES atua de duas formas: de forma direta, com investimentos da BNDESPar como sócio minoritário de empresas brasileiras, ou por meio do investimento em fundos de venture capital e private equity. Já aproveito para mencionar que existem já investimentos do BNDES em fundos voltados para o setor audiovisual. E a gente tem a intenção de desenvolver chamadas para FIPs ou outros tipos de fundos para os outros segmentos ligados à economia criativa. Em termos de um apoio não reembolsável, aquele pedacinho que eu mostrei aqui no PDF é pequeno, mas como ele se compõe, né? Ou são leis de incentivo, né, onde o BNDES, por ser uma empresa pertencente 100% ao governo federal, mas uma empresa, sob as leis do direito privado, ela gera lucro em balanços, tem balanços inclusive auditados, tem registro de empresa aberta, gera lucro. Por gerar lucro, ela faz jus aos incentivos fiscais previstos na Lei Rouanet, na Lei da Cultura, na Lei do Audiovisual, uma lei específica para o setor, na Lei dos Esportes, que é uma lei mais recente. Então, utiliza esses benefícios. E também o BNDES criou, já há alguns anos, acho que uns 6 ou 7 anos, fundos estatutários próprios. São recursos próprios que o BNDES destina a 4 tipos de ações. Ou inovação, que é o Funtech, que vocês já devem conhecer. Ele apoia projetos de empresas, mas sempre em parceria com ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia. É um apoio não reembolsável. Fundo social, para ações, especialmente na área de geração de emprego e renda, de forma não reembolsável. O Fundo Cultural, que é um recurso não reembolsável que o BNDES utiliza para os segmentos da cultura, onde a prioridade que foi dada é o restauro do patrimônio histórico brasileiro e a preservação dos acervos memoriais brasileiros. Ele é um fundo destinado exclusivamente a instituições sem fins lucrativos. E o FEP, que é um fundo de estudos e projetos. É uma forma do BNDES financiar grandes projetos de interesse do setor, do país. Por exemplo, no âmbito desse FEP, nós financiamos e lançamos no ano passado um grande estudo mapeando o setor de games, de jogos eletrônicos no Brasil. Estava comentando com o Nacif, o Luiz Sacuda, da USP,
que foi o consórcio vencedor dessa chamada pública para o estudo. É um consórcio capitaneado pela USP e pelo professor Fleury, fez esse estudo ao longo de 2 anos, ele foi lançado ano passado, e ele foi uma grande contribuição porque foi o primeiro mapeamento que foi feito do setor. É um setor que todo mundo sabe, intui, tem muitas empresas, tem uma associação, Abra Games, mas não existia um estudo para mapear não só quantas empresas existem, quanto fatura, quantos empregos, qual o perfil, quais são as dificuldades, e o estudo ele avançou por encomenda nossa também em 2 pontos. Em que segmentos o Brasil tem vantagem competitiva, portanto, onde o Brasil deveria dar um foco, né? Eu lembro aqui do colega Rubem, né, da Softex, falou, a gente precisa se posicionar, precisa saber, eu quero ser bom em alguma coisa, então essa foi a encomenda, o estudo aponta lá alguns segmentos. Já antecipando para tirar a curiosidade, a parte dos serious games, né, que são ditos jogos sérios, que são justamente pegando esse movimento aí da gamificação, do fornecimento de jogos, games para a área de educação, para a área de saúde, para a área de treinamento corporativo e em aplicações possíveis. Então esse é um dos grandes nichos que o estudo aponta que o Brasil deveria focar. E o estudo também, por encomenda nossa, solicitou o mapeamento das políticas públicas existentes e indicação de novas políticas públicas. Isso tem sido a base do trabalho do setor de games, junto com algumas instituições de governo, do ano passado para cá. E isso já teve muitos desdobramentos a partir desse estudo. Estamos tentando formar grupos interministeriais, o Ministério da Cultura está se aproximando. Hoje, com o MCT, eu já fiz um contato e o setor já vem fazendo essa interação. Então, acho que é um instrumento assim, bastante importante que a gente conseguiu utilizar para essa causa aí da economia criativa. A economia criativa ou economia da cultura é um conceito razoavelmente novo e não existe um consenso sobre a conceituação. Tá? A gente costuma utilizar essa imagem de elaboração própria que mostra que você tem um núcleo, né, na economia criativa, né, da onde emana esse conteúdo cultural brasileiro. Aí você tem as indústrias culturais, vamos dizer que são mais reprodutíveis e tal, que bebem desse núcleo, e você tem indústrias correlatas que não são exatamente parte do conceito, mas que se beneficiam e estão diretamente relacionadas a ele. Esse é um critério utilizado pelo Ministério da Cultura, que eu trouxe aqui também, que é uma forma interessante de mapear, né? Que vai desde o patrimônio material até artes e espetáculos, dizendo cada um dos subsegmentos. E aí tem artes visuais, livro, audiovisual, design e serviços criativos. Esse é o recorte que o Ministério da Cultura utiliza dentro do conceito de economia da cultura. Tá? Então, assim, o setor de TI, propriamente dito, o telecom, tanto no conceito do Ministério da Cultura quanto no conceito do BNDES, eles não fazem parte do nosso conceito de economia da cultura e criativa. Então, dentro do BNDES, lá na área industrial, a gente tem um departamento voltado para TICS, o DTICS, que cuida de software e telecom, e tem um departamento de CULT, voltado para a economia da cultura. O somatório desses 2 departamentos e mais um terceiro que cuida de comércio e serviço, inclui o design de moda e mais outros departamentos. Então você tem aí mais de um departamento cuidando do tema e, vamos dizer assim, o responsável pela interlocução sobre esse tema é o nosso departamento, porque ele reúne a maior parte dos setores e trabalha exclusivamente com isso. Esse conceito teve origem na década de 90, né? Lá na Inglaterra, pela percepção do potencial desses segmentos ligados à cultura e à criatividade. A gente vai interesse, tem literatura sobre isso. Em 2001 foi lançado o livro do John Hawkins, que é a referência do setor de Creative Economy, e a partir daí o tema foi crescendo no mundo e vários países aderiram e perceberam o potencial que esses segmentos tinham do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Né? Ninguém discute a importância da cultura e das atividades culturais para a questão da identidade cultural, da cidadania, do desenvolvimento social,
Mas aqui o foco é que esses setores também têm cadeias produtivas econômicas e que estavam sendo negligenciados pelos diversos governos de serem também setores motores de um desenvolvimento econômico que tipicamente só é percebido nos segmentos mais convencionais da indústria. Então, esse foi um movimento que ensejou a criação no BNDES do Departamento de Economia da Cultura, que eu fui chefiada para estruturar desde o início. Talvez aí são essas coincidências históricas, né? Entrei no BNDES na década de 90, né? E fui trabalhar exatamente em Venture Capital com financiamento a empresas nascentes de base tecnológica. Eu participei do início da indústria de Venture Capital no Brasil, hoje estruturação do investimento do BNDES nos primeiros fundos de Venture Capital. Fui convidada para a FINEP para estruturar a estratégia da FINEP em Venture Capital, projeto Inovar. E quando eu retornei, o BNDES estava criando esse departamento, então acho que essa vivência, esse olhar de que o BNDES deveria ter instrumentos, o BNDES e o Brasil como um todo, ter instrumentos para diferenciados, não só instrumentos de crédito de longo prazo, mas instrumentos de risco, instrumentos diferenciados para o desenvolvimento de empresas diferentes, que são essas baseadas em intangíveis, empresas de software, de tecnologia, etc. E tal. Então, essa experiência me mostrou um pouco as similaridades desses dois mundos. Eu não vejo grandes diferenças entre uma empresa de software e uma empresa produtora de cinema ou produtora de séries para TV. Porque ambas são formadas por equipes, pessoas, não tem ativos tangíveis, não tem prédio, não tem fábrica, você tem núcleos desenvolvedores, núcleos criativos, e são empresas que têm dificuldade de acesso à dívida pela ausência de garantias reais, tem a criatividade, tem a questão da retenção dos talentos, assim, são muitos desafios e similaridades que podem ser trabalhados com instrumentos semelhantes. Então essa tem sido a missão do departamento, desde então eu vou contar um pouco essa história, esses instrumentos que a gente desenvolveu. Trazendo alguns números sobre a economia criativa, né, eu sempre digo que é importante dar luz e os números e as informações são importantes para desenvolver os setores. Por quê? Da mesma forma no setor de jogos eletrônicos, como não existia um mapeamento, ninguém tinha número, você não tinha nem como elaborar uma política pública ou nem como sensibilizar os gestores públicos ou a sociedade da importância daquele setor. Então, o primeiro passo é sempre ter número. Felizmente, agora o Ministério da Cultura está retomando com o IBGE a parceria para se mensurar uma conta satélite dentro do PIB que possa mapear de forma oficial o potencial desse segmento, porque os estudos que têm sido feitos têm sido estudos com recortes e esforços de várias instituições, mas que acabam não tendo essa oficialidade, né, que o IBGE teria dentro das contas nacionais. Outro estudo muito importante, né, como referência da PricewaterhouseCoopers, que tem uma legitimidade internacional pela metodologia ser usada em todos esses países e que mostra o potencial da economia criativa. Esse estudo foi um dos que foi usado para despertar o potencial de crescimento desse segmento, a oportunidade que nós estávamos talvez desperdiçando. Então, ele mostra para trás e ele faz uma previsão. Então, em 2013, ainda era previsão, só o Brasil, China e Índia tinham uma previsão de crescimento de 2 dígitos. Né? Então, demonstra assim, a pujança que esses segmentos podem ter aqui como um motor de crescimento. Aqui são números de comércio internacional, não dá muito para mostrar, mas que também existe um potencial de crescimento. A contribuição do PIB criativo por estados, um mapeamento da Firjan, São Paulo na frente com 3,7% do PIB, depois Rio de Janeiro, média Brasil 2,5% do PIB. Esse é um estudo da Firjan, enfim, com algumas pesquisas, mas não é um dado oficial do IBGE. A remuneração desses segmentos é maior que a média nacional, por aí vai. E além disso, quer dizer, um ponto de convergência aqui, são segmentos, embora a gente esteja falando aqui de segmentos como audiovisual, editorial, jogos eletrônicos, música, etc.,
todos esses segmentos estão passando por uma mudança tecnológica, com convergência digital, temos acesso à interconectividade, a possibilidade do Big Data, né, de você poder conhecer o comportamento, por exemplo, comprador. Então, o pessoal do setor editorial do livro digital. Qual é a vantagem do livro digital? Não é tanto assim a questão financeira da venda, mas você passa a poder conhecer qual o hábito de quem compra, quanto compra, que tipo, né, de produto compra, mas assim, como ler? Ele lê até que página? Ele compra e não lê? Ele compra e para na primeira página? Ele lê rápido? Ele lê pouco? Então você passa a ter a possibilidade de desenvolver produtos voltados para o seu público consumidor. Além de gerar uma maior demanda por conteúdo de modo geral. Então, essas mudanças que são comuns aí aos segmentos de TI que foram aqui falados e tal, né, que o TI está na base da infraestrutura tecnológica dessas coisas, na superfície, né, pensando aqui em termos de cultura, isso está gerando tanto mudança de produtos quanto do processo produtivo, né? Então, assim, uma editora que fabricava livro e papel, agora ela está tendo que manter a fabricação de livro e papel, mas também começar a conseguir fabricar um produto digital, né? Com todos os seus desafios envolvidos. E também existe uma mudança muito grande em termos da distribuição, né? Então, para todos os setores da cultura, cinema, séries de TV, música, livro, enfim, jogos eletrônicos, a distribuição tem sido cada vez mais digital, seja pelo VOD, seja pelo SVOD, ou sites como iTunes, YouTube e novas plataformas que surgem. Então, isso primeiro, mostra uma mudança estrutural, e como toda mudança estrutural, ela pode significar uma crise ou uma oportunidade. O que a gente costuma dizer é que essa mudança, ela é recente, está acontecendo para todos os países do mundo, não só para o Brasil. Então, é uma oportunidade do Brasil surfar essa onda e se posicionar à frente, aproveitando a vantagem competitiva do conteúdo, né, que a gente produz, aproveitar essa onda e se posicionar nessas novas plataformas. Essa é a provocação que a gente quer fazer, a necessidade, onde a gente pode dar um salto, inverter aí a nossa posição estratégica, nossa market share nesse segmento. Eu vou pular um pouco isso, que meu tempo já está correndo. Mas enfim, a gente tem aí várias forças, né, como um grande mercado interno, coisas que outros países não têm, uma produção de alta qualidade nesse segmento, essa riqueza cultural. Temos políticas públicas razoavelmente boas, que alguns países até invejam, temos que avançar, com certeza, mas, por exemplo, no audiovisual a gente tem políticas públicas que todos os países invejam. Eu fiz essa rodada na América Latina, todos querem coproduzir com o Brasil, a Europa quer coproduzir com o Brasil, o Canadá quer coproduzir com o Brasil, porque as nosso funding, nossas leis de incentivo, como por exemplo no audiovisual, a lei de cota de conteúdo nacional para a TV, o funding do Fundo Setorial Audiovisual, as leis de patrocínio, outros países não têm. Então, essa é uma grande oportunidade de trabalhar em conjunto com o Brasil, que esses países têm. E a gente tem um protagonismo na América do Sul que a gente está aproveitando um pouco. Não foi combinado aqui o que a gente falou, mas esse potencial pouco explorado do Brasil exercer o seu papel histórico, geográfico e se tornar uma plataforma perante esses outros países aqui mais próximos. Enfim, temos vários desafios que eu acho que também são, se olhar aqui, eu poderia estar falando de qualquer setor, né? Não só do setor da cultura. A difusão tecnológica é um ritmo muito rápido, a qualificação da mão de obra é baixa, as empresas são, como toda pequena e média empresa, são um pouco profissionalizadas, carentes, precisa ter avanço regulatório, precisa ter compra governamental, falta capital de risco, de subvenção, já tem algumas poucas iniciativas, mas falta. Quer dizer, então, o que eu costumo dizer, o cardápio é muito comum, são poucas as sutilezas, os diferenciais entre os segmentos da cultura e da economia criativa e os segmentos de TI. Aqui uma reflexão sobre a inovação e a economia criativa, também não vou ter tempo de aprofundar, porque inovação é a palavra de charme das políticas públicas já há alguns anos, né? O MCT ganhou um MCTI de inovação, dentro do BNDES tudo que é inovação tem prioridade, e na indústria criativa, vamos dizer assim, a tendência seria
considerar tudo que a indústria criativa faz como inovação, mas isso seria desqualificar, não ter foco e, vamos dizer assim, não ter condições de ocupar esse espaço da inovação dentro das linhas de política pública. Então, nós fizemos uma reflexão interna das similaridades entre o desenvolvimento dentro da indústria criativa e o desenvolvimento numa indústria tecnológica, como uma indústria farmacêutica. E vimos todas essas similaridades. Existe na cidade um grau de conhecimento técnico específico muito alto, né? A tecnologia de fazer um fármaco, a tecnologia de fazer uma série de TV que funcione, né? Existem equipes estáveis de desenvolvimento, o nome que se usa é núcleos criativos, exatamente, e o que eles fazem é pesquisa e desenvolvimento, só que eles não mexem com laboratório, né, com aqueles livrinhos, ou não estão ali, talvez, programando, mas eles estão, pesquisa de roteiro, pesquisa de tema, pesquisa de formato, tem toda uma dinâmica semelhante a um laboratório de experimentação, tentando descobrir fórmulas de mercado que funcionam. Tem alto risco de performance comercial. Mais importante, gera direito de propriedade intelectual. A inovação não é importante porque ela gera patente, não é isso que a gente está buscando nas nossas políticas públicas, gera propriedade intelectual para o Brasil, pois aqui a gente tem vários segmentos, cinema, produção independente para TV, música, conteúdo editorial, que gera propriedade intelectual. O nome não é patente, o nome é direito autoral, são direitos conexos, são as marcas patentes. Por exemplo, uma série de desenho animado brasileira, como a gente apoiou, a primeira série de desenho animado brasileiro, o Peixonauta, gera propriedade intelectual da obra audiovisual, né, que obtém um registro, como se fosse uma patente, gera a propriedade intelectual da marca, que está sendo licenciada para uma série de cadeias produtivas, dos personagens, vende o formato para outro país fazer igual, reproduzir, então vendo como fazer a história, etc., eles reproduzem nos seus países. Então, essa é a propriedade intelectual pura. Então, por que não é inovação? Né? Então, esse foi a reflexão, e a gente passou a poder oferecer condições favoráveis para esses segmentos dentro do setor. E, além disso, tem um ativo intangível enorme, como, da mesma forma que o laboratório farmacêutico tem aquele catálogo de remédios, aquele que vende a vida inteira, ele aposta também nos novos, funciona da mesma forma. Você tem aquele catálogo de livros, de filmes que rendem lá uma cauda longa, e você tenta apostar nos novos, nos blockbusters. Então, realmente a gente acha bastante semelhante. Aí é o nosso conceito de projeto inovador, são esses que têm esse potencial de desenvolvimento, ou então de migração para as novas plataformas, como eu falei no slide anterior. Essas novas plataformas podem estar aí em todos esses segmentos da economia criativa. Bom, vou tentar passar rapidamente aqui para a nossa atuação, porque o meu tempo está se esgotando. Então, qual é o diferencial do BNDES? O BNDES, até 2006, com a criação da Economia da Cultura, ele apoiava a cultura sim, mas como patrocinador, igualzinho a Eletrobras, o Bradesco, a Natura, qualquer patrocinador. Em 2006, ele passou a ter um departamento dentro da estrutura operacional para desenvolver instrumentos financeiros para esse segmento. Então, esse foi o divisor de áreas. Tem uma equipe dedicada só a isso, para pensar, estudar, desenvolver os instrumentos, operar os instrumentos. Isso que fez a grande diferença. Em 2013, a gente ampliou esse conceito, e a gente tem trabalhado hoje com o conceito de financiar o business plan, financiar o plano de negócio das empresas, da mesma forma que na área de TI e na área de software. Os segmentos que a gente atua são esses dois: patrimônio histórico e acervos de forma não reembolsável, e esses outros aqui, audiovisual, editorial, jogos, música e vários outros. Algum que não está aqui, ele é apoiado também, mas esses são os mais visíveis. Esses outros nós apoiamos com linhas de crédito, com fundos de investimento e, quando possível, usando também o não reembolsável. Porque, por exemplo, o audiovisual, ele tem a lei do audiovisual que permite o abatimento fiscal se investir na produção de filmes e séries. Então, o que a gente fez? A gente casou nossa linha de crédito, chamada Procult, com esse incentivo fiscal. Então, criamos uma subvenção casada com crédito. Isso viabilizou aí essas primeiras séries de animação brasileiras, tem viabilizado o crescimento do setor audiovisual brasileiro.
Mas a lei do audiovisual permite isso, né? Outros segmentos aqui, e aí a gente tem feito as articulações para que o setor editorial, o setor de jogos, que eles busquem junto, né, aos órgãos pertinentes a criação também de leis específicas ou de fundos específicos para que a gente possa trabalhar dessa mesma forma. Bom, quais são então hoje os instrumentos que o BNDES oferece para esses setores? Desde o Criatec, né, você já conhece os fundos de Venture Capital do BNDES, o cartão BNDES que eu já mencionei, esse programa novo PME Inovadora, o Procult, além de diversas ações de parceria que a gente desenvolve com várias instituições. Falar um pouco mais do Procult. O Procult é essa linha de crédito criada lá em 2006. Qual é a grande diferença dela? Que a regra geral do BNDES, que é o FINEM, não para ler aqui, o mínimo para pegar um financiamento direto do BNDES é 10 milhões, você tem que ter um rating mínimo para operar diretamente, tem que atender a margem de exposição a risco, baseada em Basileia, e tem que dar garantia real de 130%. O Procult, basicamente, ele reduz o valor para 1 milhão, o mínimo para operar, então empresas de menor porte conseguem nos acessar. Não precisa ter um rating mínimo, porque as métricas de rating não captam os ativos intangíveis adequadamente, não tem fábrica, então o ativo não é alto, o patrimônio líquido não é alto, então existe essa diferença. E existe a utilização das regras de Basileia até o limite de 10 milhões por grupo econômico e até esgotar o orçamento do programa, que não se esgotou, está longe disso. E podemos trabalhar sem garantias reais, trabalhar ou sem garantia real ou com garantia alternativa, como recebíveis. Por exemplo, a gente usa muito recebível de sala de cinema. Financiou muitas construções de novas salas de cinema. Pega o recebível de bilheteria, aquele fluxo, contrata um banco arrecadador para fazer a coleta, deposita no escrow account. É um modelo tipo Project Finance, né? E ele tem sido utilizado como o tipo de garantia principal para o BNDES financiar a sala de cinema. Não envolve nenhuma garantia real, né? É só uma estruturação financeira. E com inadimplência zero, porque ele é garantia ao mesmo tempo é meio de pagamento, né? O banco arrecadador arrecada, nos paga. Então, a não ser que a nossa projeção financeira tenha sido totalmente errada, e não entre recursos nessa conta, então aí entra a expertise do BNDES de projeção financeira, etc. Não tem erro, é uma garantia que funciona sempre e tem sido aqui desde 2006 até agora com zero de inadimplência. Usamos também como recebível contratos futuros, por exemplo, para financiar uma produção de uma série, um contrato que aquela produtora tem a receber de um patrocinador, de um canal, etc. Ele pode ser dado em garantia e por aí vai. Então tem várias formas diferentes de trabalhar. Aqui no caso, eu já falei, no caso do audiovisual, a gente pode, para cada R$1 de Procult, a gente pode oferecer R$1 de recurso incentivado do artigo 1º A da lei do audiovisual, que é um fundo perdido, né? É um patrocínio, mas na prática para a empresa é uma subvenção. E com isso, por exemplo, o caso do Peixonauta, né, que foi financiado lá em 2007, 2008, foi a primeira série de animação brasileira que passou na TV paga brasileira, uma coisa meio absurda, né? A gente como é legendado, a gente não percebe que tudo não era brasileiro. E o financiamento foi esse, a empresa tomou 1 milhão de financiamento, 1 milhão de Procult, recebeu 1 milhão do incentivo fiscal associado, mais o recurso que o canal Discovery Kids colocou, que foi bem pequeno, bem menor do que o nosso, e viabilizou a primeira temporada, foi um sucesso, aí encomendou a segunda temporada, já fizemos uma nova rodada, e é o nosso case, assim, que a gente costuma mostrar, tem um slide aqui mais à frente falando disso. Bom, além do Procult, a gente tem o investimento em fundos, os FUNCINES, não vou conseguir ter muito tempo para falar. Passamos a incluir o cartão dentro do cartão BNDES diversos equipamentos específicos para o setor cultural que eles podem comprar. Resumindo a nossa atuação, de 2006 para cá, então esse aqui está de 97 até 2014. Bom, esse aqui pega a parte do patrocínio, mas quando o valor era bem menor, tá? Já houve um desembolso aí de 3 bilhões, sendo 2 bilhões somente direto. Se não me falha a memória, de 2006 para cá foi mais da metade desse valor, com certeza, porque antes a atuação era bem pequena. Aqui você tem cada segmento, né? Desde o patrimônio digital reembolsado com 400 milhões, audiovisual com 800,
Você tem editoras e livrarias, que é o maior, com 1.200.000, 1.200.000, e vários outros segmentos. E aqui por tipo de produto, né? O FINEM direto, onde está o Procult, né? Esse aqui, com quase 1 bilhão, então, de financiamentos realizados. Aqui é um gráfico que mostra mais ou menos isso, né? A distribuição ao longo dos anos, dos vários segmentos da cadeia produtiva. Isso também. Aqui o patrimônio histórico, disso que eu ia falar, em acervos. Só um comentário sobre acervos memoriais, né? É uma ação que a gente faz de forma totalmente não reembolsável, mas mesmo pensando nisso, né, são acervos do quê? De arquivos públicos, bibliotecas, etc. Né? São papéis históricos, vamos dizer assim. Até aqui é possível uma interação com o TI. Então a gente está trabalhando no momento, junto com a RNP, num projeto, o BNDES dá um apoio não reembolsável, talvez o Ministério da Cultura também, para se criar uma plataforma tecnológica para ser a base da rede memorial digital brasileira, para que o Brasil tenha um padrão único, interoperável, intercomunicável, digital, para a digitalização dos acervos brasileiros, porque hoje o que existe são vários padrões que não se conversam, além de uma carência enorme de digitalização. Então, mesmo nos segmentos assim, onde a gente pensa de uma forma assim, mais como patrocinador, com necessidade de subvenção, existem oportunidades não só para o setor de TI, para empresas fornecedoras dessas cadeias, né? Então isso é interessante saber. A gente também tem uma outra linha que apoia as instituições culturais, o seu fortalecimento, né? O nosso carro-chefe aqui, mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, como nesse caso aqui que eu trouxe da Orquestra Sinfônica Brasileira, mesmo na instituição sem fins lucrativos, ela também tem necessidade de um apoio para se estruturar financeiramente. É isso que a gente está procurando fazer. Essa é uma conversa longa aqui. Criação de endowments e coisas novas no Brasil. É uma agenda aí para o Ministério da Cultura que a gente quer avançar, novos instrumentos para a cultura. Bom, o audiovisual, o setor audiovisual está crescendo enormemente. De 2009 para cá, quase 40% de aumento de público, 160% de aumento dos assinantes do TV por assinatura, banda larga nem se fala, lista da manchete das principais revistas, o número de salas de cinema aumentou enormemente, boa parte financiada pelo BNDES, as bilheterias também, o lançamento de filmes brasileiros tem sido crescente, o número de assinantes, né, já tem uma penetração muito maior e aí demanda o conteúdo nacional. A nova lei 2485 de 2011, que foi regulamentada agora nos últimos 3 anos, está sendo aplicada há 2, 3 anos, aumentou muito o conteúdo independente brasileiro, isso gerou um grande crescimento do setor. É um setor que está crescendo a taxas muito altas e a nossa visão é que ele vai se tornar um setor relevante no PIB. O governo federal, através da Ancine, tem um plano Brasil de Todas as Telas que está focando 4 eixos, desde o desenvolvimento até a produção, capacitação. E tem a projeção de investir 4,6 bi, né, isso foi lançado ano retrasado. Com esses 4,6 bi, o Brasil passa para o nível da Coreia, em termos da participação do PIB audiovisual. O levantamento foi feito pela Ancine, que o PIB audiovisual hoje já representa 0,57% do PIB brasileiro. Com essa injeção de recursos, a gente chega no nível da Coreia. Então, realmente é um segmento que vai ganhar importância. A gente lá no BNDES tem esse slide que a gente gosta de usar, que é o seguinte: a gente vai olhar para trás, né? Está em 2015, e todas essas ações começaram lá atrás, 2004, 2006, mas a partir de 2010 começou mais forte a criação do Fundo Setorial Audiovisual, que é uma Condecine recolhida do próprio setor que reverte ao setor, funciona de forma parecida com o Fundo de Tecnologia da FINEP. A questão da lei dos 485, a gente vai olhar para trás para essa década e vai dizer que foi a era do audiovisual, fazendo um trocadilho aí com a era do gelo, ou com a era do Roxball, a era dos extremos do Roxball. Vai ser um setor que realmente vai mudar. Antes a gente tinha um setor concentrado, né, tanto na TV aberta quanto na TV paga, no cinema, e agora você tem uma riqueza aí de atores.
No BNDES, a gente apoia filmes, séries, construção de estúdios, salas de cinema. Fizemos um grande projeto estruturante que promoveu a digitalização de 100% das salas de cinema no Brasil. O Brasil era o país mais, ano passado, o país mais atrasado no mundo em termos de digitalização. E isso agora foi sanado com uma grande operação que a gente fez, operando os recursos do FSA. O BNDES é agente financeiro do Fundo Setor Audiovisual. Nós estruturamos, fizemos a operação com recursos dele e houve a digitalização aí de 100% das salas de cinema que faltavam no Brasil. Na área do audiovisual, então, a gente apoia toda a cadeia produtiva. Produção, não dá para ver aqui, mas é produção, exibição, infraestrutura. De que forma nós apoiamos? Aí, como eu já expliquei, o Procult, com a lei de incentivo, a parte de infraestrutura é só o Procult, e por aí vai. A gente tem na sala de cinema, eu posso usar o Procult mais o Fundo Setor Audiovisual. Então, são formas diferentes de trabalhar. Então, no setor audiovisual, de 2007 para cá, foram 576 milhões aplicados, a maior parte nas salas de cinema, na digitalização, uma boa parte na produção, infraestrutura. O mais importante, os portes dos clientes financiados pelo BNDES são micro, pequenas e médias, 70% são micro, pequenas e médias. Até porque não existem muitas grandes empresas nesse segmento. Na área de produção independente, você tem, na área de radiodifusora, você tem os grandes grupos Globo, Record, Bandeirantes, etc. Na área considerada que é de produção independente, e toda a cadeia produtiva e tal, você não tem ainda grandes grupos. Acho que a gente vai ter. Então, todo esse financiamento foi para empresas de pequeno porte. Aqui é o número de salas que foram financiadas. Aqui é o caso que eu falei, nós financiamos as primeiras séries de animação para a TV brasileira, que não existiam até 2008. Impressionantemente, com toda a questão da animação, uma música que a gente tem, foi através, primeiro desse nosso instrumento, e agora, de 3, 4 anos para cá, com o Fundo Setor Audiovisual e com a própria demanda da Lei 485, isso tudo tem crescido bastante. Não caberia aqui nessa tela quantas séries brasileiras já foram feitas. O caso Peixonauta, nosso caso emblemático, gerou várias receitas de licenciamento, vendeu para mais de 100 países, e a empresa TV Pinguim, ela já fez todo o ciclo conosco, pegou aquele primeiro financiamento, já pagou, no final do ano passado, então, há um ano atrás, já pegou um outro financiamento maior, na taxa agora de 4 milhões, para as novas séries tem o Show da Luna, para quem tem filho pequeno, que deve conhecer, e outros produtos aí sendo lançados e desenvolvidos. Bom, aqui o fundo de investimento, só para matar a curiosidade, a gente já investiu em 5 FUNCINES, que são fundos de investimento exclusivos para o audiovisual. Então foram 38 milhões investidos. E esses fundos eles podem ir tanto para o projeto, para o filme, para a série, ou para uma SPE, por exemplo, de exibição, como foi feito, mas ele também fez a capitalização, entrou no capital de algumas empresas. Uma delas é a Conspiração Filmes, que o INES tem, por meio desse fundo, 10% da Conspiração Filmes, que é a nova produtora independente brasileira, e algumas novas produtoras que foram anunciadas, cujo investimento foi anunciado no início desse ano, um grande evento chamado Rio Content Market, que é o grande evento do setor. Em 2015, tem uma chamada global para o FIP, para a economia criativa como um todo, e tem vários gestores se preparando para apresentar nessa chamada. E aí isso pode envolver todos os segmentos, não só o audiovisual. Bom, eu não vou ter tempo de falar dos outros setores, mas basicamente tudo que a gente tem para o setor audiovisual, em termos de instrumento, a gente oferece para os outros setores, à exceção do recurso incentivado da lei do audiovisual, que não existe a lei de incentivo para esses outros setores ainda, e o Fundo Setor Audiovisual, que também não existe para esses setores. Então, nesses casos aqui, a gente usa basicamente recursos próprios. Então, no setor editorial, a gente lançou várias editoras de livrarias, as maiores, como a Saraiva, Cultura, livrarias de livros didáticos, além de alguns apoios não reembolsáveis, como o projeto aqui da Brasileira na USP, a gente apoiou o laboratório de digitalização da Brasileira na MIB, foi a coleção que foi doada pelo MIB para a USP. Na área de jogos eletrônicos, as empresas ainda
são pequenas, ou eram pequenas até passado mais ou menos para acessar o nosso instrumento Propult, embora o Criatec já tenha investido em algumas empresas de jogos eletrônicos. O que a gente fez com o setor de games foi duas coisas. Patrocinar de forma sistemática o principal evento de mercado do setor, que é o Big Games. Um desses programas setoriais da Apex, que traz compradores do mundo todo, promove capacitação, rodas de negócio, e o BNDES é um patrocinador âncora para que esse evento vingue, e ele já está no terceiro ano e já é assim, o maior da América Latina disparado. E também a gente financiou aquele estudo que eu falei, o FEP, aquele grande estudo de mapeamento do setor. Esse tem sido a nossa contribuição até agora, e a gente começa a ter as primeiras empresas. Na semana passada a gente recebeu a primeira consulta prévia de um Propult para uma empresa de jogos eletrônicos. Finalmente chegou. Bom, aí para fechar, as perspectivas futuras. Eu acho que a gente tem no Brasil um bom arcabouço regulatório, especialmente no audiovisual, como eu falei, né? Tem a própria lei do audiovisual, a lei 12.485, que é a lei que estabeleceu conta de conteúdos nacionais da TV paga. Então, assim, que a agência reguladora, o fundo setorial, que é um fundo do próprio setor, né? Aumento da demanda, o fundo, como eu disse, e o ambiente, né? Mercados e tal. Temos que desenvolver a etapa de desenvolvimento de projetos, que eu acho que deve ser semelhante a desafios em outros setores, instrumentos de giro, aí temos o Propult para longo prazo, mas não temos muitos instrumentos de giro, porque a característica do BNDES é mais de longo prazo. Temos algumas coisas na área de capitalização, mas precisamos desenvolver muito, fundos, desenvolver gestão, governança. Bom, é uma agenda muito parecida com os setores de TI. O que nós vamos fazer no próximo passo é a inclusão de mais serviços no cartão BNDES, como por exemplo, digitalização, etc. Tentar trabalhar nesse produto até inovador que o BNDES tem agora, esses núcleos criativos da cultura. Vamos tentar, junto à área de mercado de capitais, ampliar a atuação de capital de risco através dessa chamada do FIP para a economia criativa. Queremos desenvolver, aí, talvez junto com outros parceiros, instrumentos de fomento como subvenção e seed money. Acho que falta isso ainda no setor. E toda a parte de desenvolvimento de instrumentos para exportação de conteúdo, que eu acho que é uma agenda, de novo, também foi muito falado aqui, né, que o Brasil está perdendo por N motivos, pela falta de funding, pelos problemas burocráticos. A Georgia domingo comentou, né, a dificuldade de você exportar um show brasileiro. Você tem que ir com visto de turista, levar um instrumento na mala disfarçadamente, quer dizer, você não tem um país preparado para facilitar isso, pelo contrário. Né? Então a gente tem muito mais exportação de conteúdo cultural brasileiro do que está sendo mapeado, porque está muito escapando aí pelas formas dos desincentivos. Então isso é uma coisa que a gente pretende focar também. Eu vou terminar esse último slide, que é um slide que costuma ser usado aí para TI, que é o sistema de financiamento, a TI no Brasil, etc. E eu adaptei ele para o sistema de financiamento da cultura, para a gente organizar tudo que a gente tem e começar a trabalhar aí com esses outros parceiros nos outros ministérios. Acho que é muito importante o envolvimento de todos os ministérios. O MCTI tem que ser envolvido. Me diga que já está, né, conosco, o link vem se aproximando bastante com esse entendimento da necessidade de desenvolver instrumentos financeiros para a cultura, sem prejuízo da missão deles, que é a preservação da cultura nacional. Mas eles passaram a compreender a necessidade da dinâmica das cadeias produtivas. O MINCOM, são vários ministérios que podem ser envolvidos. Então seria isso, assim, esse crescimento aí da capital semente, startup, tudo isso é igualzinho, mas aqui, ó, por exemplo, no capital semente a gente tem lá umas coisas que os outros setores não têm. Tem patrocínio, tem manejo, né? O resto é mais ou menos parecido. Né? Subvenção, na verdade, a gente não tem com esse nome, porque a subvenção, por exemplo, da FINEP não atende esses setores, porque eles não qualificam para inovação no conceito FINEP, nem os jogos eletrônicos. Eu acho que o MCTI como um todo ainda não está vendo o segmento de jogos eletrônicos como inovação. Porque como muitas vezes eles usam um software já existente e só adaptam,
né? O grande know-how de fazer jogo eletrônico não necessariamente é o desenvolvimento tecnológico. Tem sim um esforço de adaptação, de jogabilidade, como eles falam, mas é um grande esforço muito mais da história que você conta no jogo, do personagem, do conteúdo. A inovação está nisso. E não tem problema usar um software que já existe, né? Fazendo essas adaptações, no nosso entendimento. Eu acho que essa agenda tem que ser aberta e construída com o MCT e com a FINEP, para que eles, pelo menos esse segmento, possam utilizar os instrumentos que já existem. Ou então a gente tentar desenvolver instrumentos próprios, né? Aqui também vários tipos de, por exemplo, o fundo cultural audiovisual, ele não é um recurso a fundo perdido. A pequena parte dele a grande parte dele é participação no resultado dos projetos. Então, foi muito interessante, eu esqueci de falar, é importante. Quando financia a sala de cinema, ou é um crédito, né, uma dívida, é um subsidiado, ou então é participação no resultado, no lucro econômico daquela sala que foi aberta. Quando é participação num filme ou numa série, é participação nos resultados financeiros, para o fundo ser retornável. E tem sido muito bem aceito, muito bem utilizado. O caminho aqui intermediário entre você já virar sócio da empresa, né, porque o Venture Capital, na fase muito inicial, onde a empresa recebe um valor pequeno de aporte, você utilizar o modelo Venture Capital puro, quer dizer, colocar muito pouco dinheiro e pegar um percentual muito grande do capital da empresa, você está minando o crescimento futuro dela. Né? Por qualquer 50 mil reais, você vende 50% da sua empresa, como é que você vai crescer no futuro? Né? Então, acho que nesses instrumentos, nesses momentos iniciais, é muito importante ter outros tipos de instrumentos variados. Então, alguns dos segmentos são semelhantes aos outros setores, outros são específicos da área da cultura, e o restante aqui a gente tem, a partir daqui é mais ou menos igual. A gente tem o BNS Procult, que é parecido com o ProSoft, tem o FINEM, tem o MEI, daqui para lá vai igual, a gente tem algumas mudanças. Bom, desculpa você um pouquinho no tempo, site do BNDES e meus contatos para quem tiver interesse. Obrigada.